Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Nessa manhã fria, nós louvamos a Deus, exaltamos o seu nome por sua beleza, grandeza, bondade, pela cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o privilégio todo nosso de estarmos diante da palavra de Deus e então poder ler o livro de Jeremias, um livro que vai revelar a vontade, a grandeza de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 24, eu gostaria de dar um passo atrás, só para lembrar você, no capítulo 21, Nabucodonosor, ele está sitiando a cidade de Jerusalém, ele está em volta com o seu exército da cidade de Jerusalém, e ele vai fazer duas invasões. A primeira invasão que ele vai fazer é uma conquista. Ele vai entrar na cidade depois de algum tempo cercando a cidade, era muito difícil adentrar Jerusalém. Então ele vai conquistar Jerusalém, ele não vai destruir Jerusalém, ele vai levar o ouro, a prata, ele vai levar tudo que é de precioso que existe na cidade de Jerusalém, vai levar os nobres, os ricos, vai levar todas aquelas pessoas que têm habilidades e são profissionais, ferreiros, padeiros, enfim, pessoas que têm habilidades para enriquecer o seu próprio reino. Nessa primeira leva, por exemplo, vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles vão nessa primeira leva provavelmente porque são filhos de nobre, fazem parte da nobreza. Então, nessa primeira leva, Nabucodonosor realmente vai conduzir para o cativeiro na Babilônia todas essas coisas mais importantes e preciosas. E aí então ficam na cidade de Jerusalém os pobres, os necessitados, enfim, ele deixa realmente a cidade na pobreza, sem riqueza, sem nada. E na segunda invasão, então, quando o povo de Israel se rebela novamente contra Nabucodonosor e obviamente continuam rebelados contra Deus, Deus manda Nabucodonosor, e nessa segunda invasão aí, de fato, ele destrói os muros, ele destrói a cidade, ele queima tudo, destrói o templo, enfim, aí de fato ele vai trazer uma destruição. Então existem duas invasões. A primeira, essa invasão onde ele vai levar aquilo que é mais precioso para a Babilônia, e na segunda ele vai eliminar uma rebelião na qual ele vai destruir a cidade, o templo, os muros e tudo que nela existe, ok? Então Israel, nessa segunda invasão, mostra um endurecimento ainda maior. No lugar de Israel se arrepender diante da primeira invasão e dizer, poxa, a palavra do Senhor se cumpriu, aquilo que Jeremias havia falado, Nabucodonosor veio, Deus trouxe ele para cá, então vamos nos arrepender, vamos voltar os nossos caminhos ao Senhor. Pelo contrário, o povo endureceu ainda mais diante do Senhor e não se arrependeu, e anos depois se revoltam contra Nabucodonosor, que retorna para destruir a cidade inteira. E às vezes acontecem essas coisas na nossa vida. Às vezes nós temos uma situação, pecamos, erramos e vemos a consequência daquele pecado, perdemos coisas que são importantes, coisas preciosas na nossa vida são destruídas muitas vezes pelo nosso próprio pecado, e no lugar de nos arrependermos, o coração endurece e continuamos a caminhar naquela mesma direção. Deus está te chamando, meu irmão, ao arrependimento. Não é momento e nunca será de rebelar-se contra o Senhor, contra a sua palavra. Ao contrário, é necessário um coração contrito, quebrantado. Muitas vezes o cristão olha e vê que a sua queda foi no esfriamento espiritual, e depois de toda uma situação complicada, no lugar de buscar o Senhor e se fortalecer em Deus e viver uma vida cheia do Espírito Santo, continua arrastando uma vida morna, morta,
uma vida religiosa e destruições maiores virão. Então, que esse arrependimento alcance seu coração, que você possa olhar e aprender com perdas, com tropeços que você teve, com erros, às vezes que nem foram seus, às vezes foram de outras pessoas, né? E o livro de Provérbios vai dizer que o sábio ele aprende com o erro dos outros, e o insensato nem com seus próprios erros aprende. Que você possa olhar tudo isso e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, me dê um coração contrito e quebrantado, arrependido, humilhado diante do Senhor, para que eu não venha a ter perdas e sacrifícios ainda maiores, para então voltar para Ti, Senhor. Eles não abandonam a idolatria, pelo contrário, continuam adorando a Baal e os outros deuses, os sacerdotes e os profetas, como nós vimos no capítulo 23, quebram a aliança do Senhor e fazem pior. Os profetas e os sacerdotes de Jerusalém fazem pior do que os profetas e os sacerdotes do reino do norte de Israel, porque eles profetizaram em nome de Baal e de outros deuses, mas os profetas de Jerusalém, eles sonham seus próprios sonhos e dizem que isso é a palavra de Deus. Eles mentem, eles enganam, tudo o que eles querem, como Jeremias disse: vocês fizeram da casa do Pai, da casa de Deus, uma caverna de ladrões. E esse texto que é citado por Jesus. E também eles cometem algo que, como o texto no hebraico vai dizer, arrepia, né? De arrepiar, é algo horrível, é muito pior do que tudo o que o Reino do Norte fez, que de fato é viverem uma vida de adultério. Quando os profetas estão adulterando, e os sacerdotes tendo relações sexuais com mulheres que não são suas esposas, o adultério aí é algo horrível, e nós vimos isso no vídeo passado. De fato, meu irmão, algo pior do que ser um falso profeta, algo pior do que profetizar por outros deuses, algo pior que a feitiçaria nesse sentido, é o adultério. É quando aqueles que deveriam dar um exemplo de uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus, de uma vida fiel e ter uma família coerente, exemplar, se lançam então no adultério, destroem suas vidas e destroem o reino de Deus. E infelizmente nós vemos que isso é um pecado hoje tão comum entre líderes, pastores, e que infelizmente para Deus isso é um pecado horrível. Infelizmente essas pessoas estão vivendo assim, continuam no ministério. E agora imagina se os profetas, se isso é horrível para Deus, esses profetas e sacerdotes cometendo adultério, e eles estão pecando contra o sangue da antiga aliança, sangue de bodes, de touros, de ovelhas. Imagina como o pecado, esse pecado não é ainda pior, não é ainda mais horrendo, sendo cometido hoje por pastores que estão pecando contra o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, o sangue da nova aliança. Então, realmente algo que nós precisamos parar e pensar, é algo condenável no Novo Testamento, veementemente. Por isso que o pastor deve ser marido de uma só mulher. E aí esses homens de Deus que nós conhecemos e respeitamos e lemos seus livros, como John Piper, D.A. Carson, Tim Keller, enfim, entre outros, têm o mesmo parecer, que pastores que cometem adultério devem deixar o ministério, não podem continuar como ministros do Evangelho, não porque perderam a salvação, porque Deus pode perdoá-los e não há pecado que não seja perdoado, mas perder a capacidade de estarem diante do Senhor e da sua igreja como ministros do Evangelho. Porque o pastor deve ter uma família saudável, não é uma família perfeita, mas deve ter uma família que seja imitável, que sejam
filhos criados sob disciplina do Senhor, que sejam pessoas tementes a Deus, e ele tenha um casamento que a família de Deus, a igreja, possa olhar e se espelhar ali naquele pai, naquele esposo, naquela esposa, naqueles filhos, né? E possam então viver uma vida que glorifique ao Senhor, como uma família que seja um modelo, um exemplo de serviço ao nosso Deus. E eles profetizam paz, e eles profetizam segurança, e curam superficialmente a ferida do povo, mas infelizmente estão profetizando segundo o seu próprio coração maligno. E no capítulo 24 inicia-se então com uma visão que Jeremias tem de 2 cestos de figos, um cesto bom e um cesto ruim. De tão ruim que está, não se pode comer, estragou completamente. E aí então a palavra do Senhor vem para Jeremias dizendo: olha, o cesto de figos bons são aqueles que foram levados para a Babilônia. Eles foram levados para lá, e lá eu vou visitá-los, lá eu irei falar aos seus corações, lá eles terão oportunidade de se arrepender, lá eles vão ver a consequência dos seus pecados. Mas os figos ruins são aqueles que ficaram em Jerusalém. Esses são figos ruins, eles ainda continuarão endurecendo o seu coração. Então, aquilo que vai acontecer está sendo dito aqui por Jeremias. O povo que ficou em Jerusalém irá não se arrepender, mas irá se endurecer ainda mais diante do Senhor, não irá voltar ao Senhor, não dará ouvidos a Jeremias e aos profetas de Deus que estão naquela cidade. Pelo contrário, se rebelarão contra o Senhor, se rebelarão contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor virá a segunda vez para destruir a cidade, e então todas essas pessoas, praticamente quase todas, serão mortas diante do Senhor pelas mãos de Nabucodonosor. Então, aqui Nabucodonosor, Deus já avisa, né, por meio dessa visão, o que vai acontecer, que haveria uma segunda invasão pela falta de arrependimento do povo de Israel, do povo de Judá, na cidade de Jerusalém, em relação ao Senhor da glória. Note que o sofrimento, meu irmão, por maior que seja, não produz arrependimento. Houve a primeira invasão, já um sofrimento terrível, mas não houve arrependimento por parte de Israel. E é interessante que na segunda invasão, mesmo de um sofrimento ainda muitas vezes maior, o povo não vai se arrepender, vão sequestrar Jeremias e vão levá-lo para o Egito. Então, desobedecendo assim a voz do Senhor, a palavra de Deus. Então, às vezes nós achamos assim, a pessoa está sofrendo, está doente, ou está passando uma situação muito dura, muito difícil, um sofrimento que nunca aconteceu na vida dessa pessoa, então agora ela vai se voltar para Deus e vai se converter. Não é verdade isso, meu irmão, não é verdade isso. Infelizmente, o coração do ser humano é a coisa mais dura e enganosa, perversa que existe no mundo. E de fato, nem os maiores sofrimentos trazem as pessoas para Deus. A gente fica na esperança de fato que diante de um sofrimento muito grande a pessoa se retorne, se volte para Deus, se arrependa diante do Senhor, mas isso não é verdade. É orar para que Deus traga arrependimento, é orar para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida das pessoas, muitas vezes das nossas famílias que vemos sofrendo, do nosso país que está sofrendo, né, diante de pandemia, de crises, enfim. Orar por arrependimento é algo muito importante que a igreja precisa fazer, que cada cristão precisa fazer, por aqueles que estão perto dele, mas também pelo seu próprio país, pela cidade onde nós estamos, pregar o Evangelho, mas orar por arrependimento, que a pregação do Evangelho seja regada a muita oração, há muita intercessão, para que o Espírito de Deus traga de fato convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E aí entramos no capítulo 25, onde Jeremias revela que está pregando
no seu ministério, está desenvolvendo já o seu ministério, pregando dia, noite, madrugada, já por 23 anos. Jeremias está pregando no seu ministério já por 23 anos e ele não vê arrependimento. São 23 anos falando de arrependimento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pregando arrependimento no templo, nas praças, nas feiras, nas portas da cidade de Jerusalém, para ricos, para pobres, sacerdotes e profetas, para o povo, para os príncipes. Ele está pregando há 23 anos o arrependimento, mas as pessoas não se arrependem diante de Deus. E às vezes nós estamos pregando há muito tempo, estamos falando da graça de Deus, e Deus, meu irmão, vai seguir usando a sua vida, mesmo que às vezes você não veja arrependimento. Siga pregando, siga falando diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus. E no capítulo então 25, versículo 4, acompanhe comigo, capítulo 25, versículo 4, diz assim o texto sagrado: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra, que o Senhor vos deu, vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. É lindo a mensagem dos profetas. Veja, todos eles têm a mesma mensagem. Todos os profetas têm a mesma mensagem: convertei-vos a mim, diz o Senhor. É linda essa expressão, convertei-vos, porque nela está a santidade de Deus. Deus não negocia com o pecado, Deus não se une ao pecado, Deus não aceita o pecado, seja ele qual for. Mas também nessa palavra está o pecado da pessoa, o chamado de Deus, mas esse chamado contém o perdão. É belo por isso, é lindo por isso, porque esse Deus santo que chama ao arrependimento é o mesmo Deus santo que está disposto a perdoar, que está disposto a abençoar, não apenas com perdão, mas também com permanecer naquela cidade, naquela terra que Deus havia dado. Veja que pregar o arrependimento não é ser duro, é o contrário, é pregar a graça de Deus. Muitos crentes têm medo de pregar o arrependimento. Não, vou pregar o arrependimento, vou denunciar o pecado. Sim, pregar o arrependimento é denunciar o pecado, é falar do pecado, é não colocar panos quentes em cima, é sim falar da santidade de Deus, esse Deus santo, 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 mas é também falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão estendido ao maior pecador. Então pregue o arrependimento, meu amado irmão, seja você instrumento dessa mensagem extraordinária do arrependimento. E aí então Deus vai falar que nesse texto, logo em seguida, que o povo de Israel, por não se arrepender, ficará 70 anos no cativeiro babilônico. Esse cativeiro vai durar 70 anos, e Deus diz que depois daqueles 70 anos vai julgar a nação babilônica e vai lançar essa nação à destruição por causa dos seus próprios pecados. E aqui está uma lição: ou servimos a Deus felizes, alegres, adorando o seu nome, reconhecendo sua glória, amando o Senhor e servindo a Ele com alegria, nos seus braços de amor e graça, ou servimos aos nossos prazeres, sendo destruídos por nós mesmos e pelos nossos pecados na Babilônia. Não tem jeito, meu amado irmão: ou servimos ao Senhor e vivemos uma vida gloriosa,
diante dele, sendo instrumentos da sua graça, ou vamos servir aos prazeres pecaminosos, nos destruindo a nós mesmos, nos destruindo diante do nosso pecado e sendo escravos na Babilônia. É interessante que essa imagem do livro de Jeremias era muito parecida com a imagem do livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse existe a grande Babilônia, né? Ela está sentada sobre a besta que é o diabo, e ela está embriagada, é uma prostituta, ela está embriagada com sangue, tem uma taça na sua mão, e o que tem dentro não é vinho, mas é o sangue dos santos, dos homens e mulheres de Deus, do povo de Deus. E essa imagem tão terrível que está ali, João fica estarrecido, é uma imagem muito parecida com o que nós temos aqui no livro de Jeremias, e parece um paralelo entre os dois livros aqui. Existe uma semelhança, aquilo que aconteceu na época de Jeremias, obviamente vai acontecer algo potencialmente maior lá no livro de Apocalipse, nesse momento final da humanidade, onde Deus, diz o livro de Jeremias, vai derramar o cálice da sua ira sobre todas as nações, começando de Jerusalém, e assim todas as nações da terra vão beber do cálice da sua ira. Deus tem um cálice e as nações vão enchendo esse cálice com seus pecados. Aí está a longanimidade de Deus. Deus não disciplina no primeiro, no segundo pecado, e Deus vai tendo misericórdia, vai chamando ao arrependimento e disciplinando muitas vezes gradativamente. Deus não vem de uma vez e vem destruindo tudo. Aí mostra a bondade, a misericórdia de Deus, como Deus é um Deus misericordioso e amoroso, mas a persistência do ser humano e das nações no pecado. E a pergunta retórica de Deus é essa: eu estou castigando o meu povo, eu estou castigando a cidade de Jerusalém, não castigaria eu todas as nações? Com certeza. Então Deus fez isso na época de Jeremias, e Deus também fará na segunda vinda de Cristo. Deus irá disciplinar a todas as nações da terra. Não há nada oculto, disse Jesus, que não seja revelado. Ele vai trazer o juízo na sua segunda vinda. Ninguém, e nenhuma nação, nenhuma pessoa vai se esconder dele. No capítulo 23, diante daquele pecado horrível de se arrepiar, quando os profetas estão adulterando, o texto sagrado diz que eles escondem os seus pecados e dizem: o Senhor não vê. E aí então Deus faz uma pergunta retórica também, nela está a própria resposta: eu não sou Deus de perto e Deus de longe. Muitas vezes usado esse texto, né, para falar de bênçãos, que Deus é o Deus de perto e de longe, que Deus nos alcança de perto e de longe. Na realidade, o contexto desse texto é que Deus é Deus de perto e de longe para ver o pecado e para punir o pecado da nação e daqueles profetas que estão adulterando. Deus é Deus de perto e de longe, sim, para abençoar, mas também para trazer juízo. E isso deve trazer um temor no nosso coração, isso deve trazer um temor reverente de Deus. Sim, respeitar a Deus, amar a Deus, mas também ter medo de Deus, da sua grandeza, da sua poderosa santidade, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E então entramos no capítulo 26 do livro de Jeremias, quando toda a cidade se volta contra o profeta. Olha o versículo 2 do capítulo 26. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vem adorar à casa do Senhor todas as palavras que te mando, lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que se convertam cada um do seu mau caminho, então me arrependerei, Deus, do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: não, se não me derdes ouvidos para andardes na minha aliança, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos os profetas, que, começando de madrugada, vos envio,
posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Veja, a mesma ideia da palavra de arrependimento. Deus mostra a sua santidade, mostra o pecado do povo, mas traz esperança e o juízo se não houver arrependimento. Versículo 7, no lugar do arrependimento, veja, os sacerdotes e os profetas estão extremamente endurecidos por causa dos seus pecados, profetizando mentira, vivendo em adultério, simplesmente querendo roubar e acumular riquezas para si mesmo. Essas são características básicas de todo falso profeta. Eles sempre estão atrás de favores sexuais e de dinheiro. Sempre eles são pessoas imorais e estão atrás de dinheiro. Quando você lê o livro de Judas, 2 Pedro, quando você vê as características desses falsos profetas na boca do apóstolo Paulo, nos textos dele, sempre serão essas duas características muito claras que esses falsos profetas têm. Sempre estão atrás de dinheiro e de favores sexuais. Então os sacerdotes e os profetas, versículo 7, e todo o povo ouviram Jeremias quando profetizava essas palavras na casa do Senhor, tendo Jeremias acabado de falar tudo que o Senhor lhe havia ordenado. A todo o povo lançaram mão deles, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo dizendo: serás morto. Isso é toda a cidade, são 23 anos pregando, meu irmão. E agora Jeremias não vê arrependimento, pelo contrário, toda a cidade, os sacerdotes e os profetas vão matar Jeremias. Quando os príncipes ouvem isso, vão para a porta da casa do Senhor e dizem, e você vê que os príncipes aí, eles são mais piedosos, eles são mais conscientes do que os sacerdotes e os profetas, eles temem mais a Deus do que os sacerdotes e os profetas e todo o povo. E dizem: não, vocês não vão matar Jeremias. Nós tivemos outros profetas que profetizaram contra essa casa, dizendo que essa casa seria destruída, e esses homens não foram mortos. Por que vamos matar Jeremias e trazer sangue inocente? Eles sabiam que Jeremias estava falando da parte de Deus. Eles sabiam que Jeremias estava sendo um instrumento de Deus. Todo aquele povo, todas aquelas pessoas, mas mesmo assim não se arrependiam. Mesmo esses príncipes aqui, sabendo que Jeremias estava falando por parte do Senhor, não se arrependeram, ainda que pouparam a vida do profeta. Que triste, irmão, que dureza, queridos, essa situação da nação de Israel. Mas veja a coragem de Jeremias, e é essa a coragem que nós devemos ter. Versículo 12, falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade, todas essas palavras. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis aqui estou em vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Que coragem, que intrepidez, que ousadia tem Jeremias. Essa ousadia que a igreja precisa ter, essa coragem que a igreja precisa ter. Não muda o discurso, está sendo ameaçado, vai morrer, continua pregando a mesma palavra. Emendai os vossos corações, os vossos caminhos, arrependam-se, convertam ao Senhor. Jeremias não muda a sua mensagem, porque é pressionado, porque está sendo ameaçado de morte, porque os outros profetas estão profetizando outras coisas, porque a cultura está dizendo outra coisa, porque o momento atual é outro. Não, Jeremias continua pregando a mesma mensagem.
Essa fidelidade diante de Deus a igreja precisa ter, você precisa ter, amado irmão. Prega o arrependimento, não importa se outras pessoas estão pregando outra coisa, se esses falsos profetas, esses falsos sacerdotes estão enriquecendo, estão pregando outra coisa, e tem o favor do povo, e tem o povo ao seu lado. O importante é que você tenha Deus do seu lado, o importante é que você seja fiel ao Senhor, o importante é que você esteja vivendo segundo a santidade de Deus. Não importa se outros estão vivendo no pecado, estão aparentemente prosperando, a sua consciência está apegada à palavra de Deus, a sua vida está ligada a Ele. Seja fiel a Deus, não se deixe levar, não faça parte do grupo dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos líderes, dos falsos cristãos, mas seja você fiel a Deus, porque Ele te dará a coroa da vida. Ele dirá a você: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que você e eu sejamos encontrados fiéis diante do nosso Deus, fiéis à sua igreja, fiéis ao Senhor da glória, ao sangue precioso do Cordeiro. Meu irmão, que você se mantenha firme, ainda que uma nação inteira, ainda que uma cidade inteira, ainda que a sua família inteira esteja contra você, dizendo: negue esse Senhor. Você não vai negar o Senhor, você vai ficar firme, você vai continuar vivendo em santidade, você vai continuar vivendo segundo a vontade de Deus. Se te ameaçarem de você perder o emprego do seu namorado, do seu cônjuge, terminar o relacionamento, você vai permanecer firme, fiel ao Senhor, permanecendo ali diante de Deus em santidade. Eu não vou deixar o Senhor, não vou ser infiel a Deus, porque você está me pressionando. Eu vou continuar servindo ao Senhor, porque importa obedecer a Deus primeiro que aos homens, e é aí que vamos permanecer fiéis ao nosso Senhor, amando a Ele e pregando a mesma palavra, mesmo diante da morte. Não amaram a própria vida, diz Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí está Jeremias, aqui está o cristão, aqui está a igreja. Que você permaneça firme e fiel diante do Senhor da glória, pregando a palavra de Deus, sabendo que essa mensagem tem poder, e os salvos, os eleitos, sempre serão encontrados pelo Senhor da glória e a sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te use, seja você o Jeremias de Deus nessa geração, para a glória do nome de Deus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.